Nós estamos acostumados a acreditar no que vemos com os nossos olhos. A maneira como percebemos a forma, tamanho, cor dos objetos e sua posição no espaço nada mais é que o resultado do processamento de sinais enviados pelo cérebro através dos sentidos. Os nossos cérebros possuem a mesma estrutura e a realidade é a mesma para todos nós. A grama é verde, a cadeira é quadrada e o relógio somente anda no sentido horário. Mas, no entanto, há pessoas que veem o mundo de forma diferente do que a maioria. A realidade delas está repleta de imagens fictícias que outras pessoas não têm acesso a elas. Há vários séculos, essas pessoas eram conhecidas como possuídas, pois eram definidas como sendo loucas. As normas são uma forma de orientação das pessoas, sendo que até hoje ainda temos dificuldade em distinguir patologia entre doença ou não doença. Essa fronteira está do nosso lado. A obsessão seria sempre um sintoma de doença mental? Qual é a diferença entre o trabalhador compulsivo e o gênio? E quando o amor se torna doença? Durante séculos, a ciência não pôde explicar a natureza da obsessão. O véu de mistério deste fenômeno está apenas começando a ser ligeiramente descoberto. Desde sempre, a sociedade, de forma cuidadosa, trata as pessoas incomuns, portadoras de um comportamento que não se encaixa nas normas e regras aceitas. Isso causou confusão e medo nas pessoas. A percepção humana do mundo é limitada a um certo número de propósitos ou ideias, sendo muitas vezes diferente dos ideais das pessoas ao redor. Um artista pode entrar num personagem e sair dele quando quiser, tão facilmente quanto remover o traje ou a maquiagem. Diferente de uma pessoa perturbada, seja por impulsos criativos, por um problema ou até mesmo por delírios. Essas pessoas são incapazes de controlar o seu comportamento. A primeira vez que ouviu-se falar sobre obsessão foi no século XII na Europa. Encontraram escritos sobre o caso em que algumas pessoas caíram em estado anormal. Elas resistiam histericamente e queixavam-se de ouvir vozes, que lhes davam ordens. Essas pessoas possuídas receberam pena de morte. Graças ao desenvolvimento da psiquiatria, foi estabelecido que esse comportamento pode ser um sintoma de uma doença mental grave. Se estamos falando sobre esse fenômeno a partir da perspectiva da psicoterapia e psiquiatria, então, de qualquer forma, devemos citar a esquizofrenia em suas múltiplas formas, ou, então, sobre a personalidade múltipla. A esquizofrenia, ou a ruptura da mente, é uma das doenças mais misteriosas conhecidas pela humanidade. A doença pode se desenvolver lentamente, destruindo gradualmente a personalidade, ou de forma repentina. Tal ataque agudo é chamado de Schub. O termo vem da palavra alemã que significa mudança. Neste estado, o paciente é capaz dos atos mais imprudentes e sem sentido. A pessoa, de repente, se torna confusa. Ela deixou de ser quem foi um dia. O que significa dizer ser você mesmo? Aquela pessoa que conheci ontem, aquela pessoa que eu vi ontem. Ela mudou a voz, começou a delirar, mudou o comportamento dela. Um dos sintomas da esquizofrenia seria a obsessão por vozes. Elas soam na cabeça do paciente. Numa pessoa doente, você pode perceber que ela está sempre ouvindo algo de alguém, está discutindo com alguém. O paciente as ouve como se fosse um rádio, como se as vozes entrassem na cabeça do paciente. Muitas vezes ele tapa os ouvidos tentando não ouvi-las. Ele tenta não respondê-las, porque na grande maioria das vezes, a discussão é entre várias vozes. De um lado, elas o ofendem e o machucam. Do outro, elas idolatram o paciente. Dizem que ele é o melhor. Assim como outras doenças, a esquizofrenia tem várias faces. Na primeira, há uma rápida mudança de humor. Da euforia a desânimo profundo. A fase mais marcante da doença é a segunda. É nela que começa a obsessão e o delírio. Nos seres humanos, as alucinações podem ser visuais, auditivas ou olfativas. O que acontece no cérebro do paciente nessa fase? Para responder essa pergunta, cientistas estão trabalhando com ressonância magnética. O paciente se queixa de vozes, mas o laboratório está completamente silencioso. Assim que o paciente ouve uma voz, ele pressiona um botão especial, fazendo com que o monitor mostre o aumento da atividade nas áreas do cérebro responsáveis pela audição. Mas, na realidade, não tem som algum. Tudo isso parece ser uma pegadinha. Como isso é possível?
Em tese, há uma violação do mecanismo de ligação entre as duas áreas do cérebro, o córtex frontal lateral e a chamada ilha do cérebro, que está localizada sob os lobos temporais. O córtex frontal é responsável pelo processamento de informações do mundo exterior. A ilha seria responsável por nossa imaginação. Normalmente, a ilha estimula o córtex e o córtex, por sua vez, reduz a atividade da ilha. Portanto, quando começamos a pensar alto, voltamos rapidamente para a realidade. Se o controlador não está funcionando corretamente, as alucinações podem parecer muito reais. A pessoa não acredita que a visão é apenas um produto de sua imaginação doente. Não encontrando entendimento entre parentes, ele se fecha preferindo a solidão. Este é o terceiro estágio da doença. Os seus sintomas são extinção de emoções, perda de interesse por todos e tudo, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, pelo entretenimento. É como se ele se desligasse do mundo exterior. Shizo significa dividir em dois. E frenos significa mente, palavra de origem grega. Ou seja, a pessoa vive uma vida dupla. Sua vida interna é mais rica, fazendo com que a vida ao redor não seja prioridade para ele. Por isso, nos referimos como síndrome negativa, porque a pessoa não interage com o meio ao seu redor, se tornando uma pessoa muito fria emocionalmente falando. Para entender melhor a esquizofrenia, entenda a lei dos 3 As. Estes são os 3 principais sintomas da doença: distanciamento emocional, apatia, falta de vontade, abulia. O paciente não é capaz de tomar decisões e levar a cabo qualquer ação, com exceção das decisões automáticas. E, finalmente, o transtorno de pensamentos, ataxia. Os argumentos são incoerentes e fragmentados. A esquizofrenia já foi tratada de várias formas. Os pacientes perturbados e paranoicos são colocados numa banheira com água gelada para esfriá-los e, consequentemente, acalmá-los. E depois veio a era da eletroconvulsoterapia. Resumindo, induzir o corpo a ter convulsões. Acreditava-se que, assim, os pacientes se rejuvenesciam. Ele começa a rejuvenescer o cérebro, sentindo-se melhor depois das sessões. Mas hoje, a principal terapia é a base de medicação. Para encontrar a cura para a esquizofrenia, é necessário saber a causa da doença. Ainda não há dados precisos do que exatamente causa os transtornos da psique do paciente. De acordo com uma das versões mais aceitáveis, a resposta pode ser encontrada no genoma. Até hoje foram encontrados pelos cientistas 22 genes que podem provocar o desenvolvimento de várias formas de esquizofrenia. É uma cadeia de processos químicos complexos, ou seja, é uma doença genética, particularmente falando. Nós realmente vemos fatores genéticos que determinam e causam o desenvolvimento da esquizofrenia. Estatísticas confirmam que a cada 100 pessoas, uma sofre de esquizofrenia. No entanto, há mais pessoas com predisposição genética a desenvolvê-la. A doença pode começar em qualquer fase da vida. Quais seriam os motivos que levariam ao desenvolvimento de tal doença? Estudos têm mostrado que fatores como inteligência e sensibilidade do sistema nervoso aumentam a possibilidade de desenvolvimento da doença. Que paradoxo! A originalidade e a esquizofrenia estão lado a lado na cadeia genética. Não é de admirar que muitas pessoas talentosas apresentavam traços dessa doença. Isso quer dizer que essa possessão é cartão de visita dessa patologia? O debate sobre a relação que há entre ser gênio e louco é discutido por médicos há um bom tempo. Isso faz com que aumente o interesse pelo estudo da história de grandes nomes. O esquizofrênico é um ser estranho e incomum. Cada um tem os seus interesses e hobbies. Ele geralmente é introvertido e antissocial. Vive com seus medos. Mas essas pessoas tendem a crescer intelectualmente, alcançando grande sucesso. Sucesso esse em áreas específicas. Por isso, muitas vezes, são chamados de gênios. Albert Einstein é um dos maiores seres pensantes do século XX. Ele foi chamado de gênio louco. Era um cientista incansável que poderia trabalhar não importando onde e quantas horas seguidas. Ele parava no meio da rua sem prestar atenção nos carros somente para tomar notas. Sua busca por respostas era tão intensa que ele podia ficar sem comer e dormir por semanas. O esquizofrênico renuncia a tudo.
deixando às vezes de comer e beber. Para de falar com todos e muitas vezes desaparece. Muitas vezes, quando isso acontece, ele está preparando algo incrível, algo a oferecer. Quem seria ele externamente falando? Externamente, não há diálogo entre ele e o mundo. Essa pessoa não está à procura de comunicar-se. Ela segue um caminho interno em busca da realização das suas ideias. Pode parecer, às vezes, que não há uma comunicação interna também. É como se dentro dele existisse uma força que é muito mais intensa do que dentro de nós. Essa força tira a liberdade dele, ou seja, o talento do esquizofrênico não lhe pertence e ele não pode não realizá-lo. Pablo Picasso, outro gênio do século XX. O artista comprava uma casa, de preferência longe da agitação. Se mudava para lá e começava a pintar sem parar. Quando ela estava repleta de quadros, ele a fechava e comprava outra casa. Durante a sua vida, ele pintou mais de 80.000 quadros. 3 quadros por dia. Histórias como essas nos deixam deslumbrados. Nesse caso em especial, podemos até sentir um pouco de inveja. Às vezes, a inveja nos revela o quão incompletos nós somos. Claro que histórias como essas nos fascinam, e há grande possibilidade de querermos passar por isso também. Mas, ao mesmo tempo, temos medo, porque no fim das contas, vemos que a pessoa perdeu o controle da sua própria vida. Os períodos de obsessão são peculiares para todos nós. Em nome de nossos sonhos, muitas vezes não nos preocupamos com a nossa saúde, família e perdemos a noção do tempo. Nós somos capazes de passar por cima da fadiga e até mesmo da dor física. Nossas mentes são subornadas por nós e nada pode nos distrair. É aquele ditado: quando a meta ser cumprida, eu não vejo os obstáculos. Você caminha em direção à sua meta, mas ela é como o horizonte, sempre foge de você. O esquizofrênico praticamente deixa de prestar atenção ao que o cerca. Basicamente, ele tem uma meta e precisa cumpri-la. O filósofo do século XX, Napoleon Hill, acreditava que a gana de atingir algo era o segredo para atingir o sucesso. Graças a ela, nos deparamos com grandes descobertas científicas e com o nascimento de brilhantes obras de arte. Napoleão recomendava que escrevêssemos nossos objetivos em pequenos pedaços de papel e espalhássemos pela casa. Assim, nosso cérebro fixa a mensagem. Se pensarmos nas nossas metas regularmente, as chances de alcançá-las são maiores. O cérebro é como um computador. Quando você programa a forma como ele deve ver o mundo, as pessoas, os acontecimentos e como ele deve realizar as metas, ele fará da forma que você o programou. Na psicologia do sucesso, há uma lei chamada Lei de Parkinson. O historiador Cyril Parkinson define a lei da seguinte forma: o trabalho leva tempo, o qual é atribuído por nós para a realização do trabalho. Quanto mais tempo dedicamos às nossas metas, mais rápido alcançaremos. A pessoa está inquieta com alguma coisa. Se essa inquietação for muito intensa, ela deve tomar cuidado, porque isso causa um estresse mental, uma tensão emocional, um grande estresse mental, um aumento no nível de ansiedade. Vai dar certo? Não vai dar certo? Vou desistir? Tenho tempo? Não tenho tempo? E sempre quando isso acontece, a resposta não é boa. Que resposta seria essa? Nós, como profissionais, sempre tentamos alertar nossos pacientes. Uma vez que o objetivo foi alcançado, a pessoa sente um prazer por tê-lo cumprido. Mas, como regra, ele não dura muito tempo. Em seguida, vem uma fase de desolação interior. A probabilidade de um colapso nervoso quando não temos uma próxima meta para sairmos tentando realizá-la com a mesma gana. Muitas pessoas bem-sucedidas vivem em um regime deste tipo. Eles são conhecidos como trabalhadores compulsivos. De acordo com os psiquiatras, estima-se que mais de 20% da população das grandes cidades termina seu dia adormecida em cima do teclado. O fim de semana é considerado por muitos uma pausa irritante e chegam a sofrer quando pensam sobre as férias. Muitas vezes, as pessoas entram nessa obsessão pelo trabalho quando têm um problema em outra área da vida. E na maioria das vezes, é na área pessoal. Sim, há um problema na minha vida. E para esquecer a dor, eu começo a trabalhar, trabalhar e trabalhar. Isto é, se o trabalho compulsivo se torna uma neurose incessante, ele poderá ser considerado uma obsessão. Essa obsessão pelo trabalho é uma doença e é tida como tal desde 1919. O primeiro psicanalista a trabalhar com ela foi Sandor Ferenczi, que presenciou sintomas estranhos nos pacientes. Eles adoeciam na sexta-feira e se recuperavam na segunda de manhã. Primeiramente, Ferenczi chamou a doença de doença do domingo. O termo trabalhador compulsivo veio depois de um tempo. Os especialistas começaram a explorar ativamente o comportamento das pessoas que vivem pelo trabalho.
A pessoa começa a sentir prazer no trabalho. Ele é conhecido como a chama do trabalho. Mas por quê? Simplesmente porque o trabalho para ele é o principal propósito da sua vida. Então este propósito deve ser cumprido também pela sua família. A esposa deve ser a sua ajudante, as crianças devem auxiliá-lo. Tudo pensado e todos focados na realização deste objetivo. Os japoneses são conhecidos mundialmente como o país da indústria. Em qualquer outro país, as pessoas que dormem no metrô, nos bancos dos parques ou na rua podem ser consideradas como os moradores de ruas. Mas no Japão, não. Eles estão decentemente vestidos e embaixo do braço estão suas pastas, bolsas ou material de negócios. Eles são trabalhadores compulsivos. Passam em média 12 horas no trabalho e muitas vezes passam ainda mais. O perfeccionismo está presente na personalidade do trabalhador compulsivo, quando ele tenta realizar seu trabalho melhor que os outros colegas, ser o primeiro, sem qualquer possibilidade de erro, e certamente encorajados por outros. Quando uma pessoa se acostuma a este estado, a princípio, pode estar internamente preparado para cometer erros. Mas não devemos esquecer que o meio que o cerca está observando. Assim, sim, agora vai. Olha o que ele faz. Olha só, olha aquilo. Olha como ele não percebeu isso. Não permitindo assim que ele relaxe ou remova suas tensões, jogando fora o alarme. A obsessão pelo trabalho é uma doença perigosa. Os médicos dizem que é possível morrer por causa dela. O termo karoshi significa morte por excesso de trabalho no escritório. O termo se espalhou do Japão para o mundo. 25% dos derrames e ataques cardíacos acontecem no lugar de trabalho. O organismo trabalha em um estado de emergência. Como assim? É liberado no sangue os neurohormônios, que são a adrenalina e a noradrenalina, que, em primeiro lugar, são responsáveis pelo bom funcionamento do coração, cérebro e músculos esqueléticos. O que acontece depois? É liberada uma quantidade excessiva destes hormônios por um longo tempo, tão longo que o corpo não consegue suportar. A chave para uma vida saudável e feliz, de acordo com fisiologistas, é chamado de regra de 3 8s. 8 horas de trabalho, 8 horas de sono, 8 horas destinadas à vida social. Se essa regra passa por mudanças, sérios problemas começam a surgir. A obsessão pelo trabalho é considerada dependência, assim como o alcoolismo ou a drogadição. Os mecanismos são os mesmos para todas elas. Na região do cérebro chamada corpo caloso está localizado o centro da diversão. Ele é responsável pela produção de hormônios do prazer, a serotonina. O trabalho faz com que os trabalhadores compulsivos liberem muito dessa substância, deixando-os satisfeitos e melhorando o humor deles. Mas depois da liberação, sempre vem a falta. Portanto, ele se vê obrigado a aumentar a duração do trabalho para continuar se sentindo bem. No grupo de risco estão os executivos e empresários. Eles têm uma grande responsabilidade, estando dispostos a trabalhar duro, muito duro, literalmente 24 horas por dia. Em segundo lugar, médicos, advogados e professores. O menor risco de morrer pelo trabalho, curiosamente, são os profissionais que envolvem criação e ciência. Talvez por isso os especialistas não se referenciam os transtornos dos gênios como os transtornos mentais. Temos que entender que há pessoas que têm uma psique um pouco diferente. Essas pessoas são muitas vezes chamadas de esquizofrênicos. Eles são criativos e o objetivo principal deles é a criação. Eles vivem uma realidade diferente. Eles vivem em uma outra dimensão, não podendo viver de outra forma. Se eles não existissem, talvez não saberíamos o que é uma roda. Não teríamos ido ao espaço, não veríamos belas obras de arte de Picasso. Um trabalhador compulsivo, obcecado pelo trabalho, e um brilhante inventor. Ambos se envolvem de corpo e alma ao que fazem, mas há diferenças em seu envolvimento. Na análise dos gênios, os cientistas determinam que eles não são tão peculiares ao ponto de obsessão pelo trabalho chegar ao esgotamento emocional. Paradoxo. Apesar da sobrecarga de trabalho, artistas e cientistas raramente passam por estresse crônico. Einstein viveu 76 anos, Picasso, 82. Até os últimos dias de vida, eles continuaram a se engajar na busca de ciência e arte. Nestes casos, vemos a presença de um outro mecanismo, onde nele não estão presentes estresse emocional e queima de nervos. Talvez eles sejam dotados de um recurso muito poderoso. Talvez neste recurso há um ponto onde esteja especificado que eles devem dar algo ao mundo. De acordo com estudos, depois de algum tempo sendo um trabalhador compulsivo, passa por um esgotamento nervoso completo. Esta doença tem 3 fases. A primeira começa com a tensão, que é o principal sintoma, seguida de ansiedade, depressão e insatisfação. A segunda etapa é definida pela resistência, ou seja, a apatia.
Na última fase, esgotamento emocional. A pessoa se torna um robô sem sentimentos e emoções. O que seria esse esgotamento emocional? Isto é, quando a mente não é mais capaz de suportar o canal das emoções, quando a mente se rompe. Quando uma pessoa se encontra todo o tempo neste nível de tensão, pode ser considerada uma situação de perigo. Os trabalhadores compulsivos estão constantemente ansiosos. É a corrida eterna, a eterna ansiedade, que pode levar ao ponto do aparecimento de doenças mais graves. Muitas pessoas sofrem de outros tipos de obsessões. Elas têm um sistema nervoso instável e fraco. Cerca de 15% da população. Essas pessoas podem permanecer nesse estado patológico por um longo tempo. Como regra, tudo começa com a formação de ideias superiores que levam consigo uma carga emocional e conseguem ter toda a atenção da consciência. Isso se manifesta no chamado pensamento do túnel, quando todos os pensamentos e sentimentos estão focados em uma única coisa. O objetivo da obsessão pode ser qualquer coisa: carreira, dinheiro, fama, religião e até mesmo o amor. E não sendo estranho, mas a obsessão por outra pessoa não é menos prejudicial para o corpo se comparada ao vício do trabalho. Quando o amor não é correspondido, nosso organismo responde a isso. As glândulas suprarrenais produzem uma enorme quantidade de adrenalina. Quando vemos nosso objeto de amor, há uma aceleração no batimento cardíaco e o fluxo sanguíneo é acelerado. O hormônio cortisol retarda a quebra da glicose, aumentando a glicemia no corpo. Devido a isso, nosso corpo libera uma poderosa quantidade de energia responsável pela busca e manipulação de glicose. Uma pessoa perdidamente apaixonada não pode nem dormir nem comer. Todos seus pensamentos estão conectados ao objeto de obsessão. Ligar e escrever sem parar. A pessoa que está obcecada por outra faz de tudo para encontrá-la, chegando a ir a lugares inesperados, violando assim o conforto da pessoa seguida. O amor obsessivo foi pela primeira vez descrita pelos psiquiatras do século XX. Como exemplo, Adele Hugo, filha do famoso escritor francês. Ela morria de amor pelo oficial inglês Albert Pinson. Depois de conhecê-lo, Adele decidiu que era o homem de sua vida e ela iria se casar com ele. No entanto, o homem não correspondeu aos sentimentos de Adele e tentou evitá-la de todas as formas possíveis. E este ponto é perceptível em pessoas que têm este problema, o quão preocupadas elas ficam. Começam a fazer parte de um círculo patológico, vicioso, levando em consideração sua forma de relação com o objeto admirado, sendo que este objeto muitas vezes não é conhecido pelo amado, já que ele nunca foi alguém na vida do perseguidor. Mesmo assim, é colocado num pedestal. Adele, dona de um sentimento louco, seguiu por toda a vida o oficial e estava sempre pronta para fazer coisas excêntricas. Ela faria de tudo para chamar a atenção dele. Adele o seguia de cidade em cidade, escrevia cartas de amor e atrás da sombra do oficial sempre estava ela. Este amor dependente levou Adele ao hospício, onde ela morreu aos 85 anos de idade. Suas últimas palavras foram o nome de seu amado. Depois de sua morte, restou um monte de cartas de amor e o termo psicológico Síndrome de Adele Hugo. No amor obsessivo, existem você, o seu objeto e seu objetivo, que seria seguir o objeto, fazendo com que ele me ame. Ou então, imagino que justamente esta pessoa seja meu destino. Inicialmente, vemos a presença irracional do pensamento de que, sem esta pessoa, eu não consigo existir. Ao mesmo tempo, pensamos que, se ele não ficar comigo, eu morrerei. Eu não sou ninguém nesse mundo se ele não prestar atenção em mim. A partir daí, nasce a doença. As pessoas que buscam relacionamento deste tipo não têm amor próprio. Elas não se amam. Quem sofreu da síndrome de obsessão amorosa foi a atriz Marilyn Monroe. O relacionamento com o presidente Kennedy rompeu completamente com os nervos da atriz de cinema. Ela se entregou aos vícios, abuso de álcool e ingestão de pílulas para dormir em dosagem excessiva, que por sinal foi a causa de sua morte. Marilyn Monroe morreu aos 36 anos de idade. Por que existem pessoas que facilmente conseguem mudar de relacionamento, enquanto outras ficam presas em relacionamentos sem perspectivas? Quando os sentimentos românticos passam a ser um transtorno mental? E quais seriam os motivos de uma obsessão amorosa? A obsessão amorosa, ou seja, amar alguém que não te ama, é percebida na pessoa desde criança. A mãe que não pôde dar amor ao filho, não pôde ensiná-lo a amar, ou seja, a criança, desde pequena, não recebeu uma base emocional, fazendo com que ela não saiba o que é amar. Chega até a ter medo de tal sentimento.
Temos também a mãe que hoje ama e amanhã põe de castigo. A criança não consegue entender a lógica. Todas essas coisas fazem com que a criança não aprenda a amar. E por isso, ela escolhe uma pessoa que não está disposta a amá-la. Em suas memórias, Marilyn Monroe amargamente recordou a sua infância. Ela foi criada por uma mãe mentalmente desequilibrada. Por muitos anos, a menina sofreu zombaria e humilhação. E mesmo depois de crescer e atingir o sucesso, não podia acreditar que ela era digna de reciprocidade. A esquizofrenia, a dedicação excessiva dos gênios, vício pelo trabalho e dependência amorosa. Todos esses fenômenos diferentes têm uma coisa em comum: a obsessão. Ela pode chegar em nossas vidas, por exemplo, quando precisamos resolver alguma tarefa na nossa vida. A regra mais importante da realidade seria não se perder nas fantasias, afirmam os psicólogos. Para onde vai nos levar a nossa obsessão? Para a satisfação da realização ou transtorno mental? É impossível prever. Quanto mais complexa seja a ideia, mais profunda se encontram suas raízes e mais difícil será de se livrar delas.